Quando a gente fala de projetos de eletrônica, soldagem sempre foi uma coisa que eu evitei e, sinceramente, eu ainda evito. Justamente porque dá muito trabalho, tem muito material envolvido, tipo, tem o ferro de solda, tem a solda propriamente dita, tem aquela esponjinha para limpar o ferro de solda e por aí vai. E aparentemente eu não sou o único que pensa assim, até porque uns 5 anos atrás eu vi um vídeo do Adam Savage que ele monta justamente tipo uma mini estação de solda para resolver justamente esse problema que ele faz para uma estrutura de madeira e coloca tudo que ele precisa para fazer qualquer trabalho de solda nessa estrutura para ele não precisar ficar colocando as coisas em cima da mesa e tal e já transportar tudo de uma vez. Se eu não me engano, esse vídeo foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o tal do ferro de solda inteligente. Até então eu só conhecia os dois tipos de ferro de solda que a gente está acostumado aqui no Brasil, que normalmente é o ferro de solda que você pluga na tomada e ele esquenta, e a estação de solda, que é uma coisa maior e tal, com uma telinha. É meio trambolhudo, é uma coisa meio antiquada, mas funciona muito bem. Na real, antes de eu falar sobre o ferro de solda inteligente, eu queria deixar claro aqui que ninguém provavelmente precisa de um ferro de solda inteligente. Esse que a gente está acostumado, que esquenta, tipo, dá para fazer o trabalho tranquilamente, mas definitivamente ter o inteligente vai te dar alguns confortos aí que esse normal ou a estação de solda às vezes não vão conseguir te dar. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o Adam comenta que uma das principais vantagens desse ferro de solda inteligente é justamente poder conectar ele numa bateria. Ele usa aquelas baterias de ferramenta de oficina, tipo bateria de furadeira, aquele tijolinho, né? Ele comenta sobre o Miniware TS100. Inclusive no vídeo, propriamente dito, ele nem menciona o nome da marca ou o nome do ferro, mas de qualquer forma é um ferro de solda inteligente. E aí, quando você vai procurar esse ferro de solda na internet, você vê que ele é bem caro. Tipo, a gente está acostumado, esses ferros de solda super simples que eu comentei antes, que a gente compra em lugares aleatórios no Brasil, estão custando aí por volta de R$ 30 hoje, eu acho, sei lá, 25. E um TS100 tá mais por volta de R$ 300. Então é 10 vezes o preço. E aí, quando eu vi que o preço era tão caro, eu deixei lá na minha lista de desejos e fiquei esperando que aparecesse uma alternativa ou que ele ficasse mais barato ao longo do tempo. E aí, o que foi que eu achei? Esse aqui é o ferro de solda da Pine 64, é a versão 1, se eu não me engano. E ele custou por volta de R$ 150, então é tipo metade do preço do outro. E ele faz basicamente tudo que o TS100 faz, mas ele é open source e, que nem eu já falei, bem mais barato, né? Eu fiquei zoando isso um tempo, mas eu achei muito engraçado que a primeira coisa que eu fiz depois que o ferro chegou foi eu pluguei ele no computador para atualizar o firmware. E aí é só você achar qual é a versão certa do seu ferro e tem um programinha que atualiza. Tinha uns tutoriais um pouco mais longos e tal, mas eu não cheguei a ler tudo e consegui atualizar tranquilamente, então não precisa se preocupar muito quanto a isso. E também eu imagino que a versão do firmware que venha nele já funcione, é só porque eu gosto de me precaver e ter sempre as coisas mais atualizadas, então já foi a primeira coisa que eu fiz depois que ele chegou. Para começar aí as diferenças entre o ferro de solda inteligente e o ferro de solda normal, vocês podem ver que não tem nada aqui, né? Ele é só o ferro de solda mesmo. E aí para conectar ele na energia, a gente tem aqui atrás um plug daqueles normaizinhos e um USB tipo C. Ou seja, você pode sim conectar esse ferro de solda numa bateria externa, mas você vai precisar de uma coisa um pouco mais monstruosa, tipo essa daqui, da Anker que eu tenho, que dá pelo menos aí uns 45 watts de potência para o ferro conseguir esquentar e funcionar normalmente. Se for menos do que isso, ele até funciona, mas ele vai te dar um aviso de potência baixa e aí ele não vai conseguir esquentar direito. E aí, assim como o Adam, esse foi o principal motivo pelo qual eu tive vontade de ter um desses ferros de solda inteligentes. Até mesmo porque às vezes você nem tem acesso à tomada ou ela está numa localização que vai te atrapalhar se você for usar o ferro de solda. Agora, o segundo motivo pelo qual eu queria ter um ferro de solda desses inteligente é que a gente tem um ajuste de temperatura muito fino. Então a gente tem aqui dois botões para aumentar e diminuir a temperatura. E aí você consegue ajustar de 1 grau em 1 grau, basicamente. Para ter esse tipo de recurso, você precisaria ter uma estação de solda, que é o que eu falei antes, que é bem mais caro, é um trambolho, né? E na minha experiência, esse controle de temperatura vem com duas grandes vantagens para os meus casos de uso, né? Que é basicamente para fazer a solda de eletrônica. Se você usar uma temperatura mais adequada para o material, se procurar no Google, você até acha aí qual que é a temperatura ideal para o estanho, né? Que normalmente a gente usa para soldar. Quando eu fiz a aula lá de eletrônica, eles falavam que a solda perfeita é aquela que fica brilhante, né? Além de preencher bem o espaço entre os componentes que você está soldando, ela também fica com aquele aspecto mais brilhoso. Na maioria das vezes que eu usei o ferro de solda normal, a solda não ficava tão bonita assim não, ela era bem opaca assim e às vezes eu ficava com bastante medo de queimar
Inclusive eu já queimei componentes eletrônicos tentando soldar ou dessoldar eles. E aí com ferro de solda inteligente é mais difícil disso acontecer, porque você está trabalhando na temperatura óptima. Então você tem uma margem de erro um pouco maior na hora que você vai soldar as coisas e tem menos risco de queimar os componentes que você está trabalhando. E um outro motivo que para mim foi muito útil conseguir um desses ferros de solda inteligentes, que também é consequência da questão da temperatura, é que eu uso ele para soldar peças que eu imprimo em 3D. Tem um parafusinho aqui em cima, que se você soltar a ponta sai, e aí você pode trocar por outras pontas. E aí eu comprei essa ponta aqui com um ângulo aqui de 45 graus e coloco a temperatura bem baixinha, mais próxima da temperatura que a gente usa para imprimir as peças de fato. E aí eu consigo soldar as peças que eu imprimo em 3D com bastante tranquilidade e facilidade, sem queimar a peça e começar a soltar gases que podem ser cancerígenos ou sei lá. Outras coisas que eu queria falar sobre as pontas, elas são meio baratinhas, você acha elas aí por 10, até menos de 10, até 20 reais no AliExpress. E que diferente dos ferros de solda convencionais, essas pontas já incluem também a resistência aqui embaixo. E aí caso o seu ferro de solda pare de esquentar, com certeza uma das soluções mais simples, se for de fato esse o problema, é trocar essa ponta. A gente encontra aí no mercado pontas de vários tamanhos e formatos. Esse do Pine 64 é exatamente o mesmo que eles usam para o TS100. Então, com certeza você vai achar aí uma ponta que vai te atender melhor, dependendo se você tiver alguma aplicação mais específica. Ele já vem com essa ponta aqui, que é a padrãozinho de solda, né? E é bem delicado assim, bem tranquilo de manusear, até porque ele é bem leve. Mas algumas outras coisas que eu posso listar que são interessantes são que ele detecta movimento. Então, se ele vê que você deixou ele na mesa, normalmente ele vai abaixar a temperatura dele para uma temperatura de base. E aí, quando você pegar ele de novo, ele vai voltar a deixar a temperatura de trabalho. Outra coisa é que ele trabalha com PID, que é a técnica de controle. Isso quer dizer que ele chega na temperatura que você configurou muito rápido, da forma mais eficiente possível. Ele tem aqui embaixo da tela também um parafusinho com o símbolo de aterramento, que é onde você pode aterrar o ferro de solda se você estiver lidando com eletrônicos muito sensíveis. Não é o meu caso, mas é bom saber que tem a opção. Para conectar ele, normalmente eu uso os cabos USBs que eu tenho aleatoriamente aqui, mas eu sei que eles vendem um cabo USB da Pine 64 que é revestido com silicone, justamente para resistir às altas temperaturas e, por exemplo, se você esbarrar o ferro de solda no cabo, você não vai derreter o cabo. Então, definitivamente para segurança é uma boa coisa e não é tão caro assim. Eu ainda não comprei, tô sendo um pouco imprudente talvez, mas eu tô tomando muito cuidado para não encostar o ferro nos cabos USB-C para não detonar eles. Sinceramente, eu acho que a única melhoria que eu gostaria de ver nesse ferro de solda é um outro mecanismo para prender a ponta, justamente porque quando eu vou soldar peças impressas em 3D, eu uso só aquela outra ponta, né? O parafusinho aqui não é a coisa mais prática de todas. E eu tenho medo de, depois de usar bastante, esse parafuso ficar difícil de apertar ou soltar, sabe? Mas eu sei até que tem outros ferros de solda com outros mecanismos para prender a ponta. Mas esse aqui que realmente estava bem barato e as pessoas na internet estavam elogiando justamente por ser código aberto e tal. Ninguém que eu comentei sobre isso basicamente conhecia esses ferros de solda inteligentes e aí por isso que eu achei que seria interessante fazer um vídeo para o YouTube. Às vezes, talvez por ser uma coisa que pessoas em nichos muito específicos usam, ou sei lá. Mas é difícil de achar nas lojas também e por aí vai. Até no Mercado Livre não é tão fácil de achar. Talvez só o TS100 um preço absurdo. Mas na AliExpress você consegue um desse aqui e ainda bem abaixo do preço da remessa conforme, então tá tranquilo. Mas eu acho que por hoje é só, galera. Falou e até mais.